Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre aqui ao vivo pela Santa Cecília TV, 13h30, uma tradição do debate político e, claro, da discussão dos temas, dos assuntos importantes aqui para as cidades da região, para a Baixada Santista e hoje com foco mais direcionado à nossa São Vicente, célula máter da brasilidade e primeira Câmara das Américas, enfim, cidade que todos nós gostamos tanto. Lembrando sempre, discussão aprofundada dos temas importantes para a área da saúde, a saúde, a saúde e a saúde. Só se debate, só se discute a saúde e a economia também, lógico, que vai sofrer bastante, já está sofrendo bastante. Comerciantes de maneira geral, estão com seus estabelecimentos fechados e não se sabe exatamente até quando vai essa situação. Aquela história da curva do crescimento dos casos do coronavírus ficarem achatadas para que o sistema de saúde, para nós aqui da Baixada Santista, não entre em um completo colapso. Isso ficou muito bem explicado pelo ministro Mandetta no último sábado, na entrevista coletiva que ele deu, e alertou a todos, aqueles que ficam fazendo contas, que vão morrer 5 mil, 6 mil, 8 mil em 210 milhões de brasileiros, diz que a conta não é absolutamente nada dela, a conta não é essa, a conta é completamente equivocada. O problema é que esse vírus não é um disseminador da humanidade, Esse vírus ele vem para arrebentar o sistema de saúde, aonde ele chega, onde se aloja, e ele tem uma velocidade espantosa, Sua proliferação é algo assim que, em termos de vírus, nos últimos, acho que 100 anos, nunca havia se visto algo parecido. Lembrando sempre que de segunda a sexta, às 8 da noite, a gente tem também a nossa reprise aqui do Ponto de Vista na Santa Cecília TV. O prefeito de São Vicente está conosco nessa segunda-feira, Pedro Gouveia, participando mais uma vez aqui com a gente, para, claro, discutir aí esse tema mais do que relevante, e explicar direitinho como é que as coisas vão caminhando em São Vicente, A Baixada Santista está toda unida, aí, os prefeitos todos unidos, com as medidas que foram tomadas e estão sendo aí respeitadas. Prazer recebê-lo. Tudo bem, prefeito? Olá, Boturão, Chagas, Marcos, a todos os amigos aqui da TV Santa Cecília. É um prazer, mais uma vez, poder vir aqui falar da cidade de São Vicente e, nesse momento, nós falarmos também dessa pandemia que nós estamos vivendo, do Covid-19, que tem preocupado muito e tem trazido aí uma reflexão para todos nós. Obviamente que a questão saúde, que a gente tem visto todos os dias é primordial, mais do que uma questão de prioridade. Agora, nós não podemos deixar também de falar e conversar bastante sobre a questão econômica que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia. É necessário que nós tomemos e façamos discussões que a gente consiga colocar dentro de uma balança e busque equilíbrio, com muita sabedoria, esses dois temas conseguirem convergir para um caminho que atenda a expectativa de todos. Perfeito, obrigado ao prefeito por estar conosco. Fernando Chagas, mais uma vez, está aqui participando do Ponto de Vista, cientista político, colaborando aqui com a gente. E aí, Chagas, tudo bem? Olá, amigos, um abraço a todos, especial aos nossos telespectadores. Nessa mesma direção do prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, gostaria de ressaltar 2 pontos. Um é a saúde da população e o outro é a saúde da economia, das empresas. Não vejo uma dicotomia nisso, os dois têm que caminhar junto. Neste momento, lógico, a prioridade é salvar vidas. E no salvar vidas, nós temos que ir para o isolamento social. E neste caso, indo para o isolamento social, logicamente, a saúde da economia vai ser afetada. Aí cabe o quê? Inicialmente, neste momento, o governo federal injetar dinheiro na economia. Não importa o valor, tem que injetar dinheiro na economia. Isto é do governo federal. Vai gerar inflação? Não vai gerar inflação jogando dinheiro na economia, porque não tem circulação de pessoas e nem de bens. Não vai afetar a inflação. Vai gerar uma dívida monstruosa? Vai gerar uma dívida monstruosa. Pode chegar a um valor exorbitante? Pode chegar a um valor exorbitante. As outras gerações vão pagar? Vão pagar. Mas nós temos que salvar o presente, tanto as vidas das pessoas na questão sanitária, como a vida das empresas na questão econômica. Nós temos que salvar os dois. Neste momento de travessia, de transição, só um ente federativo pode fazer isso, é o governo federal.
repetindo o que faz o Trump nos Estados Unidos, repetindo o que faz o Boris Johnson no Reino Unido e assim por diante. Eles que negaram até o último momento que o coronavírus fosse perigoso como é, né? Por isso eu estou citando esses dois. Eles eram resistentes a isso. Então, chega de discutir o isolamento social. Governo federal tem que injetar dinheiro na economia e tem que fazer isso de forma planejada. Já iniciou R$ 600 para os informais. Também 2 salários mínimos para pagar os funcionários das empresas, da pequena e média empresa, aquelas que ganham de 130 mil, se não me engano, até 10 milhões, se não me engano é isso. Por ano, né? De 360 mil até 10 milhões. Mas não adianta só cuidar da pequena e média empresa. Tem que cuidar também do microempresário, da ME. A ME também tem os mesmos problemas e talvez até maiores do que a pequena e média empresa. É lógico que a pequena e média empresa nesse momento sofre, mas não só ela sofre, o microempresário sofre. Trata da ME também. E também, talvez no futuro, daqui a uns 2 meses, tenha que tratar das grandes empresas. Essas estão capitalizadas, mas elas talvez precisarão no futuro, já que eu vejo que nós vamos entrar num processo de recessão se não entrarmos num processo de depressão. Então, temos que tratar das duas coisas. Da saúde, os municípios estão tratando bem. E agora, tratar também da saúde econômica. Aí é o governo federal, hoje, exclusivamente. Lá na Ponta Marco Santana, atento aí às redes sociais, às nossas transmissões do Ponto de Vista e a sua participação sempre importante conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, na medida do possível. Boa tarde a todos. Edgar Boturão, prefeito Pedro Chagas, você que nos acompanha, a Organização Mundial da Saúde, todos os líderes mundiais, incluindo aí o Boris Johnson, Donald Trump e também o presidente do México, que era contrário até anteontem aí. Verdade. Né? Os principais especialistas em saúde, o ministro da Saúde, todos eles são favoráveis ao isolamento social, menos o presidente Jair Bolsonaro. Vejam vocês, até você que depositou seu voto de confiança em Jair Bolsonaro, se num assunto tão evidente assim, o Jair Bolsonaro não consegue perceber a gravidade, a elementaridade do assunto, imagina então questões mais complexas envolvendo educação, a economia, segurança pública e por aí vai. Quer dizer, nesse aspecto pontual, Jair Bolsonaro demonstra que não tem a menor capacidade cognitiva de perceber uma situação e a partir daí avaliar e tomar decisões. O problema disso daí é que os brasileiros é que pagam por isso. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que está com a gente na reprise. O programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, reprise é só às 8 da noite, então mudanças, né, nos números, enfim, do coronavírus vão surgir aí em todos os canais de televisão, emissoras de rádio, sites, enfim, né, pelo mundo afora. Bom, prefeito, os prefeitos todos estão unidos, né, isso foi realmente uma coisa bonita, né, de se ver aí a união dos 9 municípios, todo mundo caminhando aí na mesma direção. Eu destaco que é a direção da ciência, né? É verdade. A ciência é que manda. Agora, eu não sei para onde vamos daqui para frente, né? Já tem alguma linha aí? Vamos seguir com mais um período, me parece, né, de isolamento? Boturão, primeiro, né, ressaltar essa decisão dos 9 prefeitos, né, de nós estarmos conversando quase que diariamente não, nós criamos um grupo, falamos diariamente, nós temos feito videoconferências 2, 3 vezes por semana para alinhar todas as decisões, porque elas são mudadas diariamente. Nós estamos vivendo algo muito novo e que precisa ser discutido realmente diariamente e tomada essas decisões. Agora, assim como quando a gente coloca lá no Waze uma rota, você a todo instante que entra numa rua errada,
você tem uma correção de rota. Nós precisamos, em todo instante, estar fazendo essa correção de rota. A todo instante. Seja ela por decisões tomadas que foram certas ou não. Até porque é tão dinâmico que talvez o que foi tomado de decisão ontem, hoje a gente possa estar revendo, a gente possa flexibilizar ou a gente precise ser mais austero naquela decisão. Então, eu vejo que em todo instante a gente precisa trabalhar com planejamento. Está aqui o Chagas, que conhece profundamente as contas públicas, não só de uma cidade, mas de toda a região. Chagas, essa semana que passou, nós tivemos uma perda de arrecadação municipal de 25%. Já, sim, de repasses do governo do estado e governo federal, chegamos a 45%. Então veja onde a gente vai chegar. Uma coisa que não podia acontecer nunca, né? Veja onde a gente vai chegar. A economia, ela nesse momento, ela precisa estar andando junto com a questão da saúde. Ela precisa, até porque nós só conseguiremos fazer saúde se a gente tiver economia do nosso lado. Caso contrário, a gente não consegue. Vou dar aqui uma outra demonstração clara de números. Fizemos um planejamento para os próximos 90 dias em relação a uma ação que não é o suficiente, mas uma ação rápida que nós nos planejamos, falando de São Vicente, teria um gasto de aproximadamente 30 milhões, com ações que serão feitas na área da saúde e na assistência social. Isso a gente colocando RH, hora extra e ações que nós estamos montando, a exemplo do Centro de Combate ao Covid-19 na área continental, na área insular, aumento de leitos de UTI, de retaguarda, de semi-intensiva. Vamos gastar 30 milhões. O Estado e a União, eles anunciaram um repasse para os municípios tratarem sobre isso na ordem de, em São Vicente especificamente, porque é um valor repassado de acordo com o número de habitantes. A gente vai ter aproximadamente 3 milhões, 4 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões de repasse do governo federal e do estado garantidos, sendo que a gente já está fazendo uma dívida de 30 milhões. Nesse momento, quem tiver medo de fazer dívida, de aumentar a sua dívida, estará deixando de salvar vidas. Então a gente precisa, de fato, buscar esse endividamento. Não é uma questão nem de opção, é uma questão de obrigação de quem está na linha de frente, governando seja o município, o estado ou o país. Porque se nós não tivermos coragem nesse momento de fazer pelas pessoas, pessoas irão morrer. Muitas pessoas irão morrer. Então a gente precisa fazer com que realmente o governo federal crie alternativas e crie aí algo concreto para os municípios para a gente conseguir superar esse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Não tem mais argumento maior do que as vidas que estão sendo dizimadas, do que as vidas que estão se perdendo. Não tem nenhum argumento que sobreponha isso. Então o nosso apelo para o governo federal e para o governo do estado é que nesse momento a gente pare de fazer discussões que são políticas e a gente consiga trabalhar para o bem-estar e para salvar vidas das pessoas. É isso que a gente precisa fazer. Eu lamento profundamente a posição do presidente da República, né, que foi extremamente pontual, né, compareceu aqui com a cidade de São Vicente, colaborou com São Vicente, depois mais no outro bloco a gente vai falar também a questão da Ponte dos Barreiros, enfim, né? Se não fosse a mão do presidente, a atuação dos parlamentares aqui, não aconteceria essa possibilidade de se recuperar a ponte ainda dentro de 2020, imagino eu, né? O Pedro depois fala um pouco sobre isso, mas eu lamento profundamente, né, Chagas? A postura dele batendo contra o tempo inteiro, dizendo uma gripezinha, não sei o quê, e retardando em demasia as decisões que o governo federal já devia ter tomado há mais de mês, né? Eu só gostaria de pontuar uma questão aqui, um aspecto que o Chagas, ele até com mais propriedade, ele pode desenvolver mais, que é o seguinte, esse chamamento do Jair Bolsonaro e alguns empresários para que as pessoas voltem ao trabalho, como se isso aí fosse a salvação da lavoura, como se a economia voltasse a entrar nos eixos e o país voltaria à bonança, aí, à tranquilidade. Não é nada disso, não é nada disso. Até porque o Brasil vive num mundo globalizado. As demais economias internacionais pararam, né? As pessoas estão temerosas de sair na rua, né? Muitas linhas de produção estão paradas, o comércio, em modo geral, está parado. Então, esse tipo de chamamento aí, ele aí não é, Chagas? Com toda certeza, porque a economia, como ela funciona? Ela funciona em elos, é uma cadeia.
No momento que você abre o seu comércio, ou mesmo um estabelecimento de prestação de serviços, se você não tiver circulação de pessoas para consumir bens e serviços, não adianta abrir, porque ela vai ficar parada. E a sociedade, de uma forma geral, vamos dizer, 70% pelas pesquisas, estão em isolamento social. Então, a economia, ela não vai rodar, mesmo com estabelecimento comercial de prestação de serviço funcionando. E nós temos provas, vou pegar Milão, que fez esse tipo de ação. Abriu principalmente restaurantes. O que aconteceu? A epidemia aumentou. Disparou, né? Disparou. Até levou o prefeito de Milão a pedir desculpas publicamente, né? Deu um colapso na saúde e o pior, comprometeu por um longo tempo a economia de Milão. Quando por médio ia comprometer, ia a médio prazo, comprometeu a longo prazo. E só seguindo o raciocínio do prefeito mais uma vez, nós temos uma questão econômica que estamos discutindo, mas fundamental, como o senhor falou, são as vidas. De uma forma geral, o sistema de saúde do mundo, principalmente os Estados Unidos, não tem condições de atender essa demanda. Os municípios, muito menos. Como os municípios estão se programando, se planejando, os 9 municípios, especialmente São Vicente, para atender, já que ainda não chegamos no pico. Talvez, com essas medidas, o pico não seja atingido, seja uma curva baixa. Mas como o município de São Vicente e os 9 prefeitos estão dando vazão a essa situação. A história do gráfico, mais ou menos, é o seguinte, né, Pedro? Se você tiver um gráfico assim, né, na vertical, você simplesmente implode o sistema de saúde de qualquer país do mundo. Imagina que a gente aqui na Baixada Santista, né? Se você tiver um gráfico assim, né, você, evidentemente, ameniza, os casos vão sucedendo, um número, né, mais equilibrado, mais proporcional, enfim, o sistema de saúde aguenta. Até assim, primeiro, eu não quero aqui, né, fazer crítica ao governo do Estado, ao governo federal. Eu acredito muito que haja uma reflexão profunda por parte tanto do governo do Estado como do governo federal, né, por todos os governadores, não estou falando só do governador de São Paulo, e do presidente, das suas equipes, porque como tudo é muito novo, como tudo cabe a gente fazer essa correção de rota a todo instante, vejamos aí como foi feito no Reino Unido, como foi feito nos Estados Unidos, as grandes lideranças aí do mundo revendo seus posicionamentos e fazendo com que, bem, realmente a gente precisa aqui tomar algumas decisões que não eram as decisões inicialmente planejadas. Então, não é uma crítica, mas que nós precisamos nesse momento, a todo momento, estar aberto a fazer uma reflexão do que está acontecendo e a gente tomar atitudes e decisões em cima disso. Segunda coisa e segundo ponto aqui que a gente precisa deixar claro, sempre me perguntam, em todas as entrevistas que dei nesses últimos dias, São Vicente está preparada? Não é São Vicente, o mundo não está preparado. Olha a televisão, as informações de internet, as redes sociais, a gente vai ver. O mundo não está preparado porque a gente está vivendo. Nos países mais ricos, as maiores potências estão com dificuldade de comprar equipamentos de EPIs como máscaras cirúrgicas. Porque não está dando conta ou porque os valores estão super altos. É uma coisa esses absurda, testes né? rápidos, né? Eu estava conversando com os prefeitos aqui, nós temos um diálogo diário, a todo instante, sendo feito, de um orientando o outro, um dando uma dica do que está conseguindo, onde eu consegui máscara, onde eu consegui teste rápido, onde eu consegui isso, onde eu consegui aquilo. Então, tudo isso está sendo feito com muita dificuldade. O mundo não está preparado. Então, não é São Vicente, a região. Então, nós precisamos tomar decisões que, mesmo que sejam doídas nesse momento, mas que a gente consiga fazer com que esses números eles não cheguem no pico, que eles não cheguem dessa forma, mas que a gente consiga fazer com que eles sejam de forma alinhados e que a gente tenha, ao longo de um período, isso achatado, para que a nossa estrutura de saúde seja suficiente para atender as pessoas. O que São Vicente está fazendo hoje? São Vicente criou um centro de combate ao coronavírus na área insular,
com capacidade para atender 500 pessoas dia, ali é feito diagnóstico, ali a gente tem leitos de retaguarda, leitos de emergência, mas não é o hospital que vai dar o suporte. Aí nós estamos entrando dentro do Hospital São José, criando lá leitos de retaguarda e 10 leitos de UTI. Também nós estamos, dentro do Hospital Municipal, criando um andar, fazendo uma reforma, ou seja, a gente está trocando o pneu com o carro em movimento para criar mais 15 novas UTIs. Isso tudo dentro da área insular. A área continental, vamos entrar no Hospital Olavo Ornô, vamos criar leitos de semi-intensiva, vamos criar mais leitos de retaguarda e nós estamos também fazendo um centro de combate ao coronavírus na Praça dos Ambientalistas, no Rio Branco, e utilizando a estrutura que nós temos do ginásio lá para fazer leitos de retaguarda, UTIs e semi-intensivas, para a gente conseguir atender o maior número possível de pessoas. Nós estamos nos preparando e nós estamos já planejando também, caso haja uma crescente desses números, de fazer outras ações. Então nós estamos criando, dentro de tudo isso, novos leitos, novas estruturas para trabalhar única e exclusivamente a questão do Covid-19. Essas são as ações que nós estamos fazendo nesse momento, que elas, com o planejamento que fizemos, elas gastarão cerca de 30 milhões nos próximos 3 meses, nos próximos 90 dias. E nós não mediremos, esforços para podermos dar passos maiores ainda, caso seja necessário. Agora, uma dúvida. O governador João Dória, ele decretou quarentena em todo o estado de São Paulo? Em todo o estado. Portanto, São Vicente está de quarentena. É verdade. Santos está de quarentena, a Baixada Santista está de quarentena. Quando você fala nessas medidas aí, no planejamento, enfim, é possível você, Pedro, Paulo Alexandre, Suman, Mourão, os prefeitos aqui da Baixada Santista, Ademar, enfim, tomarem uma decisão e devagarinho, a partir de um dia que, não sei, a gente não sabe, né, como é que a gente pode chutar isso aqui. Não dá para chutar, né? Daqui uma semana, 10 dias, não sei, ir abrindo alguns estabelecimentos. Mas eu pergunto, e a quarentena do governador? Veja, a quarentena do governador, ela tem um prazo também. Agora, o que eu discuto e sou totalmente a favor, tenho feito essa discussão com diversos segmentos, tenho feito isso com a Associação Comercial de São Vicente, é que toda crise que você mergulha, você precisa se preparar para sair da crise. Você não pode viver na crise. É como numa piscina. Você mergulha na piscina, você não pode ficar embaixo da água a todo instante. Você tem que planejar para sair da água. Então, nós temos que nos planejar. São Vicente está se planejando. Estou conversando, saio daqui do programa hoje, vou conversar com a Associação Comercial, com representantes de diversos segmentos. Tive já uma conversa com eles na sexta-feira, pedi para eles apresentarem uma proposta. Dentro dessa proposta, a gente vai colocar alguns critérios e a gente vai estar, obviamente, que trabalhando para conseguir, num determinado momento, falar, você pode abrir, você não, você pode abrir assim, você pode abrir assado, a gente tem que diminuir o atendimento, a gente tem que propor férias para metade dos colaboradores daquela pessoa. Enfim, a gente tem que construir algo que não seja de interesse único e exclusivo de um único pensamento, mas que a gente faça com que esse pensamento venha de todos, a gente ali peneira, a gente faz uma reflexão, se aprofunda no tema e busca o equilíbrio dessa tomada de decisão. Mas tem que se planejar, a gente não pode estar fechado a não querer ouvir o que o comerciante lá tem para me falar, eu não posso estar fechado para ouvir o que a pessoa da área da saúde tem a me dizer. Eu tenho que ouvir os dois lados e a gente tem que, com maturidade, flexibilizar e conseguir fazer com que o melhor plano seja feito, não para São Vicente, mas para toda a região. A gente torce muito para que a gente volte às atividades. Eu torço mais do que todos, pode ter certeza. Mas nós não podemos fazer isso de maneira impensada, de maneira que traga prejuízos ainda maiores. Então a gente tem que fazer isso de uma maneira muito bem trabalhada, de uma maneira muito bem pensada. Não dá para fazer só por conta da necessidade. A necessidade a gente tem visto pessoas aí perdendo seus empregos, a gente tem visto os comerciantes não aguentam ficar 30 dias de porta fechada. Nada. Não aguentam, ninguém tem essa condição. Para uma semana, para muitos, talvez eles demorem aí um período muito grande para restabelecer o equilíbrio dentro do seu comércio.
mas nós precisamos ser zelosos, cautelosos e equilibrados na tomada de decisão. O intervalo e a gente retoma o ponto de vista daqui a pouquinho. Muito bom, sequência aqui do nosso ponto de vista, recebe com prazer aqui o Pedro Gouveia, prefeito de São Vicente, Fernando Chagas, nosso cientista político, e o Marcos Santana, atento aí a redes sociais, opiniões, notícias, informações, cada momento é uma página virada neste momento tresloucado, né, que atravessa a humanidade e em especial aqui o nosso país, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, né, eu falei que o presidente da República foi muito atento, né, com a cidade de São Vicente, né, o problema da Ponte dos Barreiros, a movimentação dos parlamentares, enfim, né, e foi assinado aquele convênio e me parece que o dinheiro finalmente está chegando aí, é isso, prefeito? Ô Turão, eu tenho falado que o presidente Jair Bolsonaro, ele não só foi, como tem sido e continuará sendo um grande parceiro da cidade de São Vicente. Nós criamos uma relação de muito respeito e uma relação que eu passei a dar muitos ouvidos a tudo aquilo que ele tem falado para a gente em relação a essa obra. Cumprimos à risca, com a velocidade que ele pediu para a gente, com a responsabilidade que ele estabeleceu para a gente, quando nós tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente, quando ele nos chamou para almoçar com ele, quando ele passava aqui um final de semana na cidade do Guarujá. Desde o primeiro contato, quando a deputada Rosana Vale aproximou essa nossa necessidade de resolvermos o problema da ponte, ele tem sido bastante categórico para que a gente agisse com a velocidade que agimos. Prova disso que em 90 dias a gente conseguiu construir conseguimos construir um convênio, a assinatura desse convênio, um projeto executivo da fase emergencial e um projeto básico da fase complementar da obra da ponte. Com tudo isso, tivemos toda a documentação avaliada criteriosamente pela Caixa, que na semana passada nos garantiram a assinatura para que eu pudesse, na verdade, fazer a contratação da empresa e assim assinar o contrato com a empresa e dar a ordem de serviço para que ela começasse a obra. Iniciamos a obra hoje, a obra prática, porque essa obra está sendo construída há 90 dias, com toda essa superação de todos os desafios e de toda a burocracia, que não é fácil. Hoje, já iniciou a montagem do canteiro de obras lá na área da ponte. Opa! Para se ter uma ideia, Boturão, vocês conhecem, Marcos conhece, Chagas conhece, a complexidade de uma obra dessa, que a gente precisava ali fazer um ajuste e numa velocidade tão grande que o Estado, em 2018, contratou uma empresa para fazer o projeto executivo da ponte e até hoje não entregou. Há 18 meses o Estado tem uma empresa contratada e a empresa não entregou o projeto executivo. Era um projeto que pagou 1.800.000, desde a época de Márcio França, quando contratou. Saiu Márcio França, entrou Dória e até agora não entregaram esse projeto executivo. Nós, em 90 dias, superamos todos esses obstáculos. Isso mostra a nossa responsabilidade e nosso compromisso. Um problema que é importante a gente lembrar, não foi causado pelo nosso governo, não foi causado por mim, mas com a competência de todos os colaboradores, de todas as pessoas envolvidas, nós trouxemos a solução. A obra fisicamente iniciou hoje. As pessoas já estão passando lá pela ponte, já estão vendo a montagem da estrutura do canteiro de obras. Boa, legal. Em 90 dias, se Deus quiser, a gente vai estar superando mais esse desafio e aí a gente vai peticionar para que reabra a ponte, com toda a segurança às pessoas que moram na área continental. Isso é compromisso. Isso é fazer a coisa bem feita. Vamos cobrar, hein? Marca aí, que dia Pode hoje? marcar. E fazer as coisas pensando na população. A gente não ficou aqui 30 de março, 30 de junho, discurso populista, a gente não ficou aqui fazendo o que muitos fizeram. A gente trabalhou, arregaçou as mangas e o resultado está aí, com a obra iniciada da Ponte dos Barreiros. Muito bem, né? Notícia alvissareira, né? Ótimo. Teremos nesse momento de causa aí, seguindo a orientação vivendo, né? do presidente, o Brasil não pode parar. Nós continuamos com uma obra importantíssima. Hoje eu recebi fotos, quero passar essa semana lá, a obra do pronto-socorro que a gente está construindo
na linha vermelha, está todo vapor. Todo vapor, já está fazendo revestimento de parte da estrutura já construída. Quero, no início do segundo semestre, entregar esse pronto-socorro, no momento importantíssimo que a gente fala de saúde, abrir um novo equipamento de saúde de 3.200 metros quadrados, com a capacidade de atendimento e com toda a estrutura e infraestrutura que será montada nesse equipamento, com mobiliário novo, equipamentos novos. Ou seja, São Vicente está fazendo sua lição de casa, São Vicente está trabalhando. Não, e tem que agradecer ao presidente da República, não tem dúvida nenhuma. O Jair Bolsonaro foi muito positivo com a cidade de São Vicente, deu a mão aí ao prefeito Pedro Gouveia e compareceu aí. O valor total verdade. 50 milhões? Não. 48 milhões, né? 48 milhões. É o suficiente para se fazer a reforma. É o suficiente para a gente fazer a reforma da primeira fase e da segunda fase. Ponte nova para todo mundo dentro, né, desse primeiro prazo de 90 dias. E aí quero, simultaneamente a essa primeira fase da obra, já iniciar o processo de concorrência para poder fazer a licitação e assim já iniciar a obra na sequência da fase primeira, que será terminada dentro desse prazo de 90 dias. Prefeito, por isso eu digo, quando deixa a política e a ideologia de lado, as coisas vão e atende às necessidades da população, as coisas andam. Exatamente. Mas olhando mais à frente, o senhor até tocou de passagem, né? Futuramente, as nossas receitas, eu digo as nossas porque eu trabalho na Secretaria de Finanças de Santos, deverão cair. E as necessidades básicas, principalmente saúde e educação, vão crescer. Prefeito, eu ainda não achei essa fórmula mágica. Como sair dessa? Eu confesso Tem que sentar cheguei, com a dona Miriam lá, né? Confesso que fazer cheguei aqui conta hoje com a secretária Miriam imaginando Cajazeira. que sairia daqui enriquecido com algumas orientações da sua parte. Tem que pôr a Miriam no telefone com ele. Né? Precisam essas duas feras sentarem para conversar. Se o senhor permite, eu vou colocar mais um tempero nesse caldeirão aí, que é a pergunta da Solange Rodrigues, que ela pergunta o seguinte: devido à queda de renda das pessoas que estão em casa sem trabalhar, o que a Prefeitura poderia fazer para facilitar o pagamento da renegociação do IPTU? Então, nós estamos estudando, nós estamos, né, trabalhando diversas possibilidades. A gente não pode abrir mão de receitas como IPTU e ISS, que são fundamentais. Chagas é radicalmente contra, né? São fundamentais para a cidade de São Vicente. O que nós precisamos fazer é, na medida que o governo federal e o governo do estado flexibilizarem para a gente as nossas contas públicas, assim a gente pode flexibilizar para o contribuinte. Hoje, eu preciso e tenho lutado e insistido, nós não podemos hoje ser colocados no cadinho, nós não podemos ser negativados como município por conta de repente, não cumprirmos algum dos compromissos que nós temos todo mês. Nós temos uma série de renegociações feitas ao longo desses últimos 3 anos, que nesse momento eu não posso. Temos precatórios, tirando o que for alimento, mas que a gente tem que repensar, que a gente tem que ter cautela. Tem uma série de outros repasses que o município faz, que a gente precisa, de certa forma, ter essa liberação por parte do governo do estado e do governo federal, essas garantias, para que assim a gente possa criar essas garantias para o contribuinte dentro do município. Não dá para a gente, a primeira coisa que todo mundo me perguntou lá, e aí Pedro, vai parar de cobrar IPTU, vai parar de cobrar ISS, vai não sei o quê, vai aumentar prazo, vai isso. A gente só pode tomar esse tipo de medida se nós tivermos essas garantias. Caso contrário, a coisa ficará pior. Então a gente precisa ter muita responsabilidade e eu costumo dizer, Boturão... Prefeitura nenhuma tem condição de fazer isso, né? Por conta quem própria, me conhece sabe, tem gente que ama o discurso fácil, mas esse é aquele que não tem a responsabilidade de cumprir. Hoje minha grande obrigação aqui é manter folha. A gente vai ter dificuldade de fechar folha esse mês, já vai ter dificuldade de fechar folha o próximo mês, então muito maior do que a folha desse mês, coincidindo esse primeiro mês, que é o mês que a gente acabou de fazer o aumento do funcionalismo, que a gente acabou de trazer aí essa negociação com funcionalismo e está dando a eles esse aumento já nesse mês. Então imagina isso nos próximos meses, como será difícil. Então a gente tem que ter responsabilidade nas tomadas de decisão e principalmente nos discursos que são feitos por aí, por aquelas pessoas que não têm o compromisso e a responsabilidade de governar.
É muito fácil quem está lá do outro lado começar a inventar fórmulas. Então eu falo aqui para a dona Solange Rodrigues, Sim. falo para ela aqui que assim, a gente está estudando com muita responsabilidade esse tema e cobrando também governo federal, governo do estado, a exemplo do que fizemos recentemente junto à CPFL, o que fizemos junto com a Sabesp, pedindo a eles essa flexibilização. Não é deixar de cobrar a conta, mas veja, deixou de pagar, não vamos cortar. Como também não vou negativar o nome de ninguém que deixar de pagar agora. A gente não vai protestar nenhum nome, a gente não vai, em absolutamente forma alguma, prejudicar as pessoas nesse momento. A gente entende a situação, mas a gente precisa ter pé no chão e um discurso que seja coerente com as nossas atitudes. Pois não, Prefeito, agora falando como técnico, ontem, sob a direção do Maurício Franco, secretário de Finanças de Santos, ficamos das 10 às 3, por videoconferência e no WhatsApp e também no computador, elaborando uma proposta para apresentar para o prefeito Paulo Alexandre. A situação, agora como técnico, prefeito, a situação é extremamente grave, porque naturalmente as receitas vão cair, principalmente dos impostos, IPTU e ISS. O ICMS também, que é do Estado, mas é importante para os municípios, a receita também vai cair. Então, naturalmente, já vai cair. Por outro lado, vai aumentar muito as necessidades, principalmente saúde e educação também, porque as pessoas vão, mais do que nunca, depender das creches e das escolas, nesse momento difícil das pessoas mais carentes, e também na assistência social. Diminuir tributo hoje, ou dar isenção de tributo hoje, seria uma maneira de agravar a crise das pessoas que precisam de assistência social dos municípios. Então, falando tecnicamente, prefeito, eu não vejo como dar isenção nem de IPTU, nem de ISS, acredito que o Estado também não vai dar de ICMS. O que eu vejo é a economia voltar o quanto antes, com uma conversa com as prefeituras, voltar depois desse isolamento social, a economia lentamente voltar a funcionar e as pessoas, depois de uns 2, 3 meses, prefeito, essa é a minha avaliação, que elas vão voltar a pagar os tributos regularmente. Porque o que elas, naturalmente, elas vão optar? Vão optar pelas despesas de habitação, água, luz, condomínio e plano de saúde, mercado. Como já é, sobretudo, de uma maneira mais incisiva, de uma maneira... Só que vai acentuar. Elas, naturalmente, elas já vão postergar o pagamento do IPTU e os comerciantes também vão postergar também o pagamento do IPTU, vão declarar o ISS e não vão pagar, e vão deixar isso para o fim do ano. Mas nós vamos ter uma necessidade nos municípios muito grande de atender o que eu disse, saúde, educação e assistência social. Nós não podemos perder a arrecadação. O cenário que eu tenho, depois do governo federal, da linha de créditos, para a iniciativa privada, eu vejo, prefeito, não sei a sua opinião, também abrir linhas de créditos para as prefeituras. As prefeituras também vão, num determinado momento, para atender... Onde vivemos? Não é? Não vivemos nos municípios, ninguém vive na União, no Estado, já dizia Montoro, lá atrás. Abrir linhas de crédito, as prefeituras vão ter que se endividar e, pelo menos até o fim do ano, dar um fôlego para as prefeituras em termos de receita, e a prefeitura vai pagar isso no futuro. No futuro distante, que eu digo, mas é necessário, eu vejo, da mesma forma que o governo federal está abrindo linha de crédito para livre iniciativa, vai ter que abrir crédito para as prefeituras. Só um dado, 75% dos municípios no Brasil vivem de transferências governamentais, do governo federal e do governo estadual. Esses municípios, então, mais do que nunca, eles vão ter necessidade de linhas de crédito. São Vicente se enquadra nisso. Isso. São Vicente se enquadra nisso. Nós somos totalmente dependentes dos repasses do governo federal e do governo do estado para que a gente possa tocar a prefeitura, para que a gente possa tocar a cidade. Agora, é inimaginável a gente abrir mão dessas receitas que são as receitas mínimas que nós temos para poder fazer com que a máquina pública ande. Então, eu insisto aqui, a gente precisa ter atitudes que sejam coerentes e que não prejudiquem ainda mais o município, né? Às vezes são atitudes que enchem os olhos das pessoas, mas que trarão um prejuízo muito grande para a municipalidade. Quem vai pagar essa conta é a própria pessoa que você hoje
está, de repente, dando com uma mão, mas vai tirar com outra. Então, a gente precisa ter coerência nessas decisões que serão tomadas nos próximos dias. Temos feito um estudo, assim como a equipe de todas as cidades, elas têm se debruçado nesse tema. Nós temos lá a Miriam, com toda a equipe, debruçada também nisso já há alguns dias, para que a gente consiga ter algo concreto para apresentar. Rapidamente, Boturão, se a gente isentar IPTU e ISS, vai faltar dinheiro para medicamento. E o medicamento hoje ele é necessário para as pessoas que estão sendo vítimas do coronavírus. É verdade. A cobertura é curto, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência aqui com o ponto de vista. Já, já. Muito bem, vamos na sequência lá com o Marcos Santana. Participações com a gente aí? Exatamente. O Alexandre Paiva, ele acompanha a gente aqui, ele diz o seguinte: prefeito, o presidente é um sujeito insano. Se o senhor seguir as recomendações desse abutre, vai levar São Vicente para o buraco, literalmente. Se o pico da doença é em abril, como se pode pensar em reabrir o comércio daqui 1 ou 2 semanas? O prefeito não falou isso, 1 ou 2 semanas, né? Não estabeleceu prazos, A gente fica assim, né, bastante preocupado por conta disso, né? Essa desinformação das pessoas, elas ouvindo aquilo que a gente falou, elas às vezes não conseguem entender da forma como a gente quer se expressar. Eu disse que quando a gente mergulha numa crise, é igual mergulhar numa piscina. Você tem que pensar que uma hora você tem que subir de volta. A gente não deu prazo. Tem uns que ficam 2 minutos, outros 2 minutos e meio, outros 1 minuto, outros 10 segundos embaixo da piscina. Então a gente não sabe fazer essa avaliação de quando a gente vai ter que subir. Agora, nós estamos vivendo uma crise profunda. Uma crise que precisa ser discutida, planejada, para a gente saber voltar. Na hora que for o momento, vamos voltar, a gente sabe o que fazer. Hoje, ninguém sabe o que fazer. Não é só abrir a porta do comércio. Será que é só abrir a porta do comércio? Você tem que estudar como você vai fazer isso. Não dá para o jogador de futebol que está agora nessa quarentena também, que não está treinando, achar que a partir do dia X ele volta em campo e faz um jogo com o mesmo condicionamento que ele tinha lá atrás. Não dá para a gente imaginar que vai estabelecer uma data da Olimpíada e aquele atleta que estava na beira de poder competir, que ele vai, aqui a 6 meses, estar do mesmo jeito. Não vai estar. Então ele tem que se planejar para voltar. Assim como o atleta, os municípios precisam fazer isso, mas não tem data. Deixar claro aqui, não tem data. Tem sim um diálogo, uma conversa para a gente planejar de forma responsável, buscar aquela balancinha para ter equilíbrio, a tomada de decisão que não beneficie apenas um setor, mas que beneficie todo mundo, toda uma cidade, todo um estado, todo um país. É isso que a gente disse, por favor. Bom, ainda tem um outro problema danado, né? Todo mundo focado no coronavírus, mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, ali para o mês de fevereiro, né, prefeito? Choveu uma coisa assim espantosa, né? Aqui pelos lados da Baixada Santista. Nós tivemos aí uma situação gravíssima, terrível na cidade de Guarujá, foi a pior situação que tivemos aqui. Santos também teve problemas aqui nos morros e São Vicente teve vários problemas também. Como é que está essa situação, já que a gente ouve pelas redes sociais, enfim, a gente vê pelas redes sociais às vezes, enfim, pessoas cobrando, inclusive, não se fala mais nada, as pessoas morreram, perderam suas casas, Tem que vir o dinheiro, tem que vir de algum lugar para a coisa andar, me parece, né? Verdade. Nós tivemos aí uma conversa com o vice-governador, com o Rodrigo Garcia, prefeito de Santos, Paulo Alexandre, prefeito de Guarujá, Walter Suman, e eu, como prefeito da cidade de São Vicente. Estabelecemos que a Secretaria do Desenvolvimento, que é tocada pelo secretário Marcos Vignoli, ficaria responsável por esses convênios. O governo do estado liberou 50 milhões para esses 3 municípios. Desses 3 municípios, nós entramos, num consenso, até por conta do tamanho da tragédia em cada cidade, que Guarujá ficaria com 25 milhões, Santos com 15 milhões, São Vicente com 10 milhões. Todos os 3 municípios já encaminharam ao governo do estado os projetos para a gente iniciar as obras emergenciais, cada um no montante que ficou acordado com o estado e acordado entre os próprios municípios. Nós estamos aguardando a assinatura desse convênio.
Desde aquelas conversas todas, a gente ainda não teve a assinatura do convênio. Tenho conversado com o secretário Marcos Vignoli, ele deve, segundo ele, até o dia 31, até amanhã, mandar para a gente os convênios para que a gente possa assinar e dessa forma contratar as obras e iniciar essas obras, que têm um prazo emergencial para serem feitas. Caso contrário, a gente perde esses recursos. Já o governo federal, nós alimentamos um sistema que o governo federal colocou à disposição para colocar todas as perdas, todos os prejuízos causados pelas chuvas. Cada um dos municípios, e aí são obras maiores, tudo, obras de encostas, obras grandes, os prejuízos que nós tivemos ao longo desse período das chuvas, daquele episódio que aconteceu aqui na Baixada. Ainda nós não tivemos um retorno do governo federal de como será processado isso. Precisa a Defesa Civil ela homologar tudo isso. Nós já entramos, né, com os decretos necessários de estado de calamidade, estado de emergência, tudo. Defesa Civil homologa, autoriza, assina convênio e aí a gente pode começar essas obras. Então nós estamos caminhando nessa construção para ter agora esse retorno da parte tanto do governo do estado como do governo federal. A parte dos municípios, elas já foram feitas. E as pessoas continuam abrigadas? Como é que ficou Algumas a situação? pessoas, em alguns casos de algumas cidades, continuam abrigadas. São Vicente tem um número muito pequeno. Essas pessoas, na maioria dos casos que tiveram necessidade de sair de casa, elas foram para a casa de familiares. Nós hoje, nos nossos abrigos, nós não temos nenhuma família a mais. Todas elas acabaram sendo, né, acomodadas dentro de casa de familiares. Então, esse foi um problema que, graças a Deus, nós superamos, mas nós sabemos, a exemplo de Guarujá, que ainda existem muitas pessoas que estão, né, em algum abrigo temporário, pessoas que estão, né, precisando muito aí desse apoio. São apoios que nós temos para as pessoas e apoio de recursos para efetivamente fazermos essas obras de recomposição desse dano, desse estrago todo ocasionado pela chuva. É um processo extremamente burocrático, não? Muito, Olha, a muito, via sacra, meu muito. Deus Quanto do céu. tempo já passou isso, né? É um mês aí já, né? Daquelas chuvas fortes. É verdade. E as pessoas continuam, né, com as necessidades. Obras que precisam ser executadas, que principalmente essas obras das encostas, de recuperação, né, que a gente precisa fazer alguma coisa para evitar, numa chuva aí que venha com toda a força, que ainda nós tenhamos maiores problemas. Então, óbvio que nós tiramos as pessoas dessas áreas de risco, tudo, mas as medidas precisam ser tomadas imediatamente. A nossa parte foi feita com projetos, tudo em tempo recorde. Mas a gente precisa superar essa burocracia, tanto parte do governo do estado como do governo federal. Não, Santana. Duas perguntas aqui sobre asfalto em São Vicente. Primeiro, o Silvio... Asfalto? Asfalto. Opa, alguém lembrou do asfalto. Caramba, hein? O Silvio da área continental, ele pergunta para o prefeito se pode haver uma diminuição no pagamento de IPTU nas ruas da área continental onde não tem asfalto. E já a Dalgisa Cabral, ela diz aqui que no cadastro da prefeitura, diz que as ruas da Vila Iolanda constam como tendo asfalto, mas na verdade elas não têm asfalto, essas ruas. Ela pergunta, onde está o asfalto? É Silvio e... O Silvio e a Dalgisa, da Vila Iolanda. Dalgisa. Primeiro assim, né, todo o cálculo, né, de que é cobrado de IPTU já é feito isso de uma maneira que não é... Você não passa uma régua e coloca o IPTU de cada lugar com o mesmo valor, né? De acordo com a sua construção, de acordo com a sua propriedade, da localização, você chega num cálculo do seu IPTU. Então, onde já não tem asfalto, onde não chegou essa infraestrutura, automaticamente você tem um IPTU cobrado de uma maneira que não tem os mesmos cálculos, né, da sua propriedade, da onde tem o asfalto. Já em relação a isso, desse cadastro, que tem ruas que tem asfalto e outras que não tem, mas que consta que tem, isso aí é uma discussão antiga, tal. Alguns lugares pode até ser que, de repente, falou que seria asfaltado, mas não existe. Se não existe o asfalto, pode ter certeza absoluta que não tem lugar nenhum que esteja dando ali como rua asfaltada. Não tem nenhum lugar que você possa fazer esse levantamento e falar assim, ó, aqui está asfaltado, aqui não está. Não tem um site onde você entra e vai falar que está ou não está. Não tem esse controle. O controle que tem é o cadastro da própria cidade,
que diz se tem ou não tem o asfalto feito. Pode ter a possibilidade de uma emenda que está garantida para aquele lugar e aí dá a possibilidade de que aquele lugar será asfaltado, mas não que já esteja e de repente não tem asfalto. Pois não, Chagas? Nesse caso, no cadastro, aí é uma questão técnica, né? Pode estar constando que tem asfalto, mas o coeficiente está zerado. Então, não tem a cobrança sobre isso. A cobrança sobre. Então, tem a planta genérica que dá o valor de face de quadra. Esse valor de face de quadra é do terreno e tem da construção, que tem alguns gabaritos que são levados em consideração. Esse da face de quadra tem vários coeficientes. Ele pode constar no cadastro e também no carnê. Mas se ele estiver zerado, está zerado, ele não é cobrado. Ele está ali constando que futuramente ele poderá ter. E quem não tem, ele está zerado. Exatamente. Então, é uma questão cadastral. Ele tem que constar lá para todos os munícipes, para todos os contribuintes. A hora que tiver o asfalto ou a drenagem, pode ser também que tem equipamento público ou não, ele é acrescentado. Se ele não tiver, ele é zerado. Exatamente. Muito bem. Nada como ter um professor ao lado, né? Tá certo, facilita as coisas. Agora, uma celeuma envolvendo aí a gestão das praias, enfim, né? Sem a gente nominar ninguém, essa coisa toda, enfim, né? Mas, São Vicente, todo mundo está seguindo a risco, o pessoal não tá tentando furar a quarentena, e tomar sol, correr na praia, graças nada a Deus, disso, invadir a faixa de areia, não, né? Há uma consciência por parte da população, uma maior parte, é lógico que tem gente, né, nem se caísse o mundo na cabeça dela, ela teria essa consciência. Mas morreu a mãe na frente. A maior parte das pessoas... Morreu a mãe ali na frente com corona, o cara não se convence. Mas a maior parte das pessoas estão contribuindo com esse período de isolamento social, as pessoas estão sendo muito bacanas, estão apoiando. É bonito de ver quando a gente começa a envolver as pessoas voluntariamente para poderem nos ajudar. A gente criou, né, uma ação humanitária na cidade de São Vicente e isso tem tomado muito corpo. A gente colocou no site da prefeitura essa possibilidade para a pessoa colocar lá alguma coisa que ela possa contribuir. Não é só a doação material, que ela pode levar lá no fundo social, que ela pode levar um material de higiene, de limpeza ou um produto de alimentação, mas às vezes o tempo dela que ela pode dedicar através de um vídeo que ela manda, contando uma historinha para a gente inserir numa plataforma da educação que a gente tem feito com os nossos alunos, ou até mesmo uma ginástica que o professor lá voluntariamente pode passar para a gente um vídeo e nos auxiliar. Então tem várias formas das pessoas ajudarem. Então hoje muito grande o número de pessoas que têm ajudado, muito grande o número de pessoas que têm se colocado à disposição. A gente às vezes tem até que fazer isso de uma maneira, né, que calma, vamos lá, vamos organizar isso aqui, porque às vezes as pessoas elas querem ir lá no fundo social, claro, ajudar a ensacar as coisinhas. A gente criou lá uma ajuda para 4 grupos, né, na cidade de São Vicente, 0 a 5 anos, 6 a 8 anos, idosos e pessoas portadoras de alguma deficiência. Essas pessoas todas, elas estão sendo contempladas com ajuda. Então a gente vai lá e montou um mini kit de cesta para essas pessoas, com produtos de higiene e de limpeza também. E aí a gente começou a distribuição disso por esses grupos. Então as pessoas elas querem ir lá ajudar a gente, então a gente tem que fazer um rodízio, a gente tem que fazer uma coisa muito bem organizadinha para não ter o problema de ficar muita gente no mesmo ambiente. Então a gente vê que hoje as pessoas estão super dispostas também a ajudar o próximo. A deputada Janaína Pascoal, né? Não votei nela, tinha uma certa desconfiança em relação a ela, hoje eu admiro muito, né, as posturas, as posições da Janaína Pascoal. Ela disse outro dia aí pelas redes sociais, agora no final de semana, né, que as pessoas que não acreditam na doença, né, que acham que é um resfriadinho, que é uma gripezinha, essa coisa toda, ao invés de tentar ir na praia, tomar sol e desrespeitar as determinações dos prefeitos, por exemplo, aqui na Baixada Santista, né, por que não se colocam à disposição, né, para levar mantimentos, medicamentos, né, alimentos, essa coisa toda, nas comunidades mais carentes, né, para levar, colaborar nos hospitais, com a saúde da cidade, né, porque está acontecendo um drama, as pessoas podem observar aí, está acontecendo um drama terrível
em todo o planeta, os médicos e enfermeiros estão se contaminando. É verdade. O médico Raul Kutaiti, hoje, lamentavelmente, está internado numa UTI, eu não sei exatamente se é do Sírio-Libanês, eu acho que é do Sírio-Libanês, com ventilação e passando mal, né? Uma situação muito difícil. Ele que é um grande cirurgião, né? Cirurgião do aparelho digestivo, né? E está vivendo essa situação. Então, se você não acredita, se você acha que é tudo bobagem, entendeu? Tem que abrir o comércio, tem que abrir a praia, vamos todo mundo para o pau, enfrentar o coronavírus de peito aberto, faça isso, em vez de ir para a praia, né? Em vez de querer tomar chopp, cerveja, uma caipirinha que todo mundo gosta, né? Em frente à praia, tomando sol com a mulher, com o namorado, com o tio, com o filho, faça um trabalho voluntário. São Vicente, o Pedro Gouveia está dizendo aqui que tem recebido muita ajuda da população. É isso que a gente precisa, né? Se você está de peito aberto para enfrentar, vai enfrentar lá onde o município e as pessoas necessitam, né? Assistência social. Assistência social. Ainda dá tempo, Boturão? Dá tempo, né? Rapidamente, né? A questão da praia, ela é área da União. Porém, ela foi cedida para o município de Santos por um termo de adesão desde 2017. Portanto, a gestão da praia, a circulação de pessoas na praia é de competência do município durante... Dos municípios. Dos né, municípios. Durante 20 anos. Também, né? E a única exceção que a lei diz é para projetos da União fazer na praia sem que o município possa vedar. Tem uma exceção, sim. O município não pode interferir numa questão, quando a União quiser fazer um projeto na praia, mas não para as pessoas circularem. Quem determina a circulação de bens e pessoas nas praias é o município durante 20 anos. Fala, Santana, para encerrar. 30 segundos, o advogado Joaquim Fernandes, que costuma participar da gente aqui, ele escreveu um artigo que nós publicamos no site do Jornal da Hora, quem quiser está disponível no site do Jornal da Hora, ele diz o seguinte, que o direito de ir e vir, ele é relativo. Ele não é absoluto, a partir do momento de que a saúde coletiva, né, os direitos da coletividade estão em jogo. Então, isso de achar que é inalienável o direito de ir e vir, não. Ele é relativo porque depende da saúde da coletividade. Prefeito Pedro Gouveia, obrigado mais uma vez. Sorte para todos nós, né? Boturão, sorte para todos nós. Deixar aqui, né, uma palavra de esperança aí para todos. Nós, nesse momento, não precisamos encontrar as pessoas que têm a razão. A gente precisa fazer com que a razão seja o bem-estar e a saúde de todos nós, que a gente possa trabalhar nessa linha, deixar aí uma palavra de fé, né, num momento tão difícil para todo mundo. Fiquem com Deus, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado a você mais uma vez. Estou pronto aí para as próximas oportunidades. Se Deus quiser, estamos aí. Obrigado ao Chagas também, sempre conosco, Santana diariamente aqui com a gente, de segunda a sexta ao vivo, ponto de vista, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite, sempre aqui na Santa Cecília TV, né? Tchau, gente. Obrigado.